Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com um novo Einstein Talks, hoje para falar um pouquinho sobre radiologia no câncer de mama, ou seja, em pacientes que tiveram câncer de mama. E para isso, hoje eu, Silvio Bromberg, mastologista do Centro de Oncologia daqui do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Dr. Rafael Carex, que é oncologista clínico também do Centro de Oncologia daqui do Hospital Israelita Albert Einstein, trouxemos e convidamos o nosso amigo de longa data, Dr. Renato Leme Moura. Obrigado, Renato, por ter vindo, que é o coordenador do Departamento de Radiologia daqui do Albert Einstein. Renato, obrigado por ter vindo para a gente discutir um pouquinho sobre radiologia das mamas, né, os exames que a gente faz, enfim. E, Renato, para a gente começar a introduzir um pouquinho, né, o que eu acho, eu queria saber um pouquinho da tua parte, como você vê o rastreamento do câncer de mama hoje, de maneira geral. A gente, normalmente, nós separamos a população entre risco padrão e alto risco. Sucintamente, risco padrão é quem não tem basicamente nenhum antecedente, nenhum fator de risco acumulado, e alto risco são as pessoas que carregam uma ascendência com vários casos de vários tipos de câncer, inclusive de mama, ou que carregam uma mutação geneticamente alterada. E que tem estratégias diferentes. Então, eu queria saber da tua opinião, como você vê isso e de que forma você aconselha essas pessoas em termos de rastreamento. Olá a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, amigos de longa data mesmo. Então, vamos lá. O rastreamento do câncer de mama implica em se fazer uma mamografia. Embora a gente ouça algumas polêmicas em relação a esse exame, está mais do que comprovado cientificamente, com trabalhos robustos, de que a mamografia é o método de escolha para o rastreamento de câncer de mama para todas as mulheres. Ele contribuiu e continua contribuindo para a queda da mortalidade. Os trabalhos foram feitos, esses trabalhos que comprovaram esse benefício, décadas atrás, quando a gente nem dispunha da tecnologia que a gente tem hoje. Então, hoje, com a tecnologia que a gente tem, mais do que nunca, a mamografia tem um papel fundamental no rastreamento, na detecção precoce e na queda da mortalidade. Você tem, então, os grupos que você citou, Silvio, que são as mulheres de risco padrão e as mulheres de alto risco. As mulheres de risco padrão, normalmente se recomenda a mamografia. Ela é suficiente para detecção precoce. O que se discute atualmente são as mulheres com mamas densas. As mulheres com mamas densas, a sensibilidade da mamografia realmente cai, porque o tumor pode ficar escondido no meio do parênquima mamário. Só um ponto, Renato, acho importante. Mama densa, só para quem está escutando, você podia explicar sucintamente o que significa uma mama densa? Porque as pessoas não têm noção. Mama densa é aquela mama que ela é rica em tecido fibroglandular. Ela é comum em mulheres mais jovens, mas a gente observa hoje, por questões de reposição hormonal, que as pacientes mais idosas também apresentam mamas densas, que é uma mama rica em tecido fibroglandular, e o tumor pode ficar escondido então no meio dessa glândula e não ser detectado na mamografia. Então, mesmo nas pacientes de risco populacional, se discute muito se é necessário algum método adicional de rastreamento para detectar esses tumores que eventualmente estão presentes nessas pacientes com mamas densas. E dentre os exames que a gente tem disponível, um recente, uma nova tecnologia que não deixa de ser uma mamografia, mas é a tomossíntese, que é uma mamografia melhorada, ou seja, uma mamografia que consegue fazer cortes finos do tecido mamário, reduzindo o efeito da sobreposição tecidual, de modo que você aumenta a sensibilidade. Existem inúmeros trabalhos mostrando que esse ganho de sensibilidade pode chegar até a 50% de ganho. Um outro método muito utilizado, e aí se tem uma experiência enorme ao longo dos anos, é a ultrassonografia. A ultrassonografia, inicialmente, ela não era considerada para pacientes de risco populacional porque, embora ela detecte cânceres mamograficamente ocultos, e quando diagnosticados são cânceres pequenos, passíveis de tratamentos mais conservadores e em estadios precoces, o ultrassom ele carrega muito falsos positivos. O que são falsos positivos? Ele detecta outras lesões que não são cânceres, mas que precisariam ser investigadas até se concluir que não são cânceres. Aumenta o custo. Aumenta o custo, aumenta
a intervenção em cima da paciente, eventualmente ela vai ter que fazer biópsias, etc. Mas tem-se observado que mesmo nessas pacientes com mamas densas, ao longo dos anos, com o ganho da experiência e saber indicar melhor a ultrassonografia vem ganhando um papel relevante mesmo nas pacientes de risco populacional. Porque, principalmente em rastreamentos subsequentes, observa-se que há uma queda dos falsos positivos, de modo que o ultrassom cada vez mais detecta esses cânceres ocultos, sem tanto a necessidade de se fazer essas investigações desnecessárias. Então, hoje, embora a mamografia seja o método de escolha, e quando disponível a tomossíntese também, que é uma mamografia melhorada, o ultrassom deve ser considerado fortemente no rastreamento em pacientes de risco populacional, que é aquela que não tem nenhum risco a mais. Nas pacientes de alto risco, a característica dessas pacientes é que os tumores nessas pacientes aparecem em idade mais precoce e apresentam um comportamento mais agressivo. E, por serem pacientes mais jovens, também apresenta a maior probabilidade dessas pacientes terem mamas densas. Então, a mamografia ela não é um método isoladamente suficiente para fazer o diagnóstico precoce nessas pacientes. Então, nessas pacientes é necessário sim você ter um método adicional de rastreamento. E o método adicional de escolha é a ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame bem mais diferenciado, não tem uma acessibilidade tão ampla como a mamografia e o ultrassom, mas a ressonância demonstrou ser o método mais sensível e que detecta esses tumores de comportamento mais agressivo nessas pacientes jovens. Então, essas pacientes de alto risco, elas precisam, além da mamografia ou até mesmo a tomossíntese, dispor sempre da ressonância magnética. Nas que não podem fazer ressonância magnética porque tem alguma contraindicação absoluta, aí sim você pode substituir pela ultrassonografia, mas você sempre tem que ter esse método adicional. Na verdade, é uma substituição, mas não é equiparável. Não é equiparável. Exato, a ressonância, a performance dela é bem melhor. Superior. Bem superior. Então, só resumindo, então, que uma coisa que é importante, então, população risco padrão ouro é mamografia e acabou, eventualmente complementado com uma mama mais densa com uma ultrassonografia, e população de alto risco, basicamente mamografia e ressonância. A população padrão começa aos 40 anos. Inicia-se aos 40 anos, porque antes disso, o risco de uma paciente de risco populacional desenvolver câncer de mama abaixo de 40 é muito baixo, e isso é traduzido como uma incidência baixa nessa faixa etária. Uma vez por ano. Uma vez por ano. E o alto risco começa, em média? Começa mamografia aos 30 anos, a idade mínima. Antes disso, não se recomenda, porque a radiação ela tem efeitos deletérios, e quanto mais jovem a paciente, maior o risco de um dano pela radiação. E a ressonância magnética aos 25 anos. E para a população geral, Renato, a mamografia de rastreamento vai até que idade? Existia antes o conceito de 69 anos, 65 anos, ou 10 anos, até 10 anos de expectativa de vida. O que você usa para recomendar? Então, pela recomendação das entidades brasileiras, FEBRASGO, o Colégio Brasileiro de Radiologia, até os 74 anos, tá? Mas isso realmente está sendo muito discutido atualmente, porque a expectativa de vida está aumentando, as mulheres estão chegando nessa faixa etária com uma boa saúde. Então, o recomendável é agora, fazendo os cálculos, utilizando informações clínicas, uma expectativa de vida da paciente de 7 a 10 anos, então recomenda-se continuar a fazer o rastreamento, porque essa paciente vai ter benefício do diagnóstico precoce. E, Renato, me fala uma coisa. Hoje a gente tem mamógrafos de categorias diferentes. Aqui, basicamente, a gente usa a tomossíntese. Você pode sucintamente dizer para a gente qual a vantagem da tomossíntese e o que ela vê melhor que outra mamografia, por exemplo, não veria? Então, como eu falei, a tomossíntese é uma mamografia melhorada. Ela não deixa de ser uma mamografia. Então, o exame para a paciente é igual a uma mamografia. Vai ter a compressão, vai ter a radiação.
A tomossíntese, ela faz cortes de 1 milímetro, visando retirar o efeito da sobreposição tecidual. O tecido e o tumor, eles têm a mesma densidade. Então, quando a glândula mamária sobrepõe ao tumor, a gente não consegue detectar o tumor porque ele fica escondido. A tomossíntese, ao fazer esses cortes, ela tira a sobreposição tecidual, de modo que a gente consegue, no plano onde está o tumor, naquele corte, a gente consegue ver o tumor que estava escondido. Então, essa é a grande vantagem da tomossíntese. Em termos de microcalcificação, basicamente não faz diferença. Não faz diferença porque a microcalcificação, ela, por ter uma densidade diferente do tecido, a microcalcificação a gente consegue ver mesmo quando ela está no meio do parênquima. Então, a performance da tomossíntese em relação a microcalcificações é igual à da mamografia normal. Então, é importante em termos de rastreamento é fazer a mamografia. Não importa, não precisa ter uma exigência de se fazer uma tomossíntese. Não precisa ter a exigência. Uma boa mamografia, tecnicamente muito bem feita, traz um benefício enorme. Não dispondo da tomossíntese, não tem problema. Se for uma paciente que tem mama densa, você pode dispor de um ultrassom, que é um método amplamente difundido e disponível. Então, uma mamografia bem feita e um bom ultrassom bem feito atende perfeitamente. E no Brasil, você tem uma ideia como que são as taxas de anual, uma taxa anual, por exemplo, de mulheres que fazem mamografias? De aderência? O que a gente lê do Ministério da Saúde, pelo menos, é que a aderência é de 21% daquelas elegíveis, que pelo Ministério são aquelas acima de 50%. Então, e isso é por ano. Então, como o Ministério recomenda a cada 2 anos, você diria que é ok. Então, na melhor das hipóteses, 42%, 44% das mulheres estão aderindo. E o problema é que, para você ter redução de mortalidade graças à mamografia de rastreamento, você precisa de uma aderência de 70%. E, na nossa opinião, deveria ser anual. Então, assim, a gente está muito abaixo daquilo que deveria ser Isso é feito. importante, só para colocar. Tem uma diferença, né, do Ministério da Saúde, que recomenda bianual a partir dos 50, e a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Oncologia e Radiologia, basicamente recomenda anual a partir dos 40 anos. Então, tem essa diferença. Na nossa prática privada, a gente acaba indicando, mas no meio público isso fica um pouco mais complicado, né? E aí teve o dado da pandemia também, Renato. Eu não sei como foi no hospital, mas no Brasil como um todo caiu praticamente pela metade a aderência à mamografia de rastreamento. Caiu, as pacientes, claro, se afastaram dos serviços de rastreamento. Aqui no hospital nós até fizemos um trabalho nesse sentido. Houve no auge da pandemia, houve uma queda drástica do número de pacientes que vieram para rastreamento, ou seja, elas retardaram esse rastreamento e a gente ainda está continuando esse estudo, mas assim, análises preliminares a gente tem observado que isso tem tido um impacto nesta redução do rastreamento. Essas pacientes agora estão voltando com tumores ou detectados clinicamente, o que não é o ideal, ou ainda que detectados pela mamografia, na média, com tamanhos maiores e estadios clínicos mais avançados. Renato, fala um pouco para a gente sobre necessidade ou não de uma ressonância pré-operatória, uma vez que a paciente já tenha um diagnóstico, para planejar a cirurgia. Vocês recomendam? Olha, a ressonância magnética, ela traz, em termos de estadiamento, ela é um método excelente. Ela traz um detalhamento anatômico da extensão do tumor, eventuais invasões em estruturas adjacentes, mesmo o estadiamento axilar e a avaliação da mama contralateral. Então, é uma ferramenta que, quando usada adequadamente, pode auxiliar muito o cirurgião no estadiamento e, portanto, no planejamento cirúrgico. É claro que tem que se tomar o cuidado de não fazer essa indicação indiscriminadamente, porque a gente sabe que a utilização da ressonância magnética pré-operatória ela pode estar relacionada ao aumento do número de cirurgias mais agressivas e ao aumento do número de mastectomias, porque eventualmente aquelas lesões que ela detectou ou talvez fossem adequadamente tratadas pela radioterapia, no caso de uma lesão na mesma mama, ou talvez tumores indolentes e que não fossem causar um dano para a paciente. Mas, de novo,
em grupos específicos de pacientes, por exemplo, aquelas pacientes com tumores lobulares invasivos ou pacientes com mamas densas jovens, onde a avaliação clínica e mesmo por mamografia da real extensão daquela lesão fica difícil. Então a ressonância pode te ajudar nesse planejamento, porque ela vai mostrar com muito mais detalhe a extensão tumoral. Silvio, você pede sempre no pré-operatório? Então, claro, eu tenho a facilidade por trabalhar aqui, eu peço porque eu sempre acho que pode me auxiliar no planejamento cirúrgico e, eventualmente, a gente tem a capacidade e a possibilidade de poder investigar algum foco adicional que foi descoberto e que a gente não sabia, coisa que muitas vezes fora não existe, porque essa facilidade é um limitador. Agora, tem um ponto interessante que você falou, Renato, em relação ao que você frisou várias vezes a palavra tem que ter indicação. Porque quando a gente pega os trials randomizados com ressonância, o que a gente tem basicamente é que a gente vê que eles não comprovaram nenhuma eficiência da ressonância em caráter pré-operatório e não se traduziu numa vantagem para o tratamento você fazer a ressonância pré-operatoriamente. E claro, porque esses trials acabam pegando todo mundo. Talvez se selecionasse as pacientes que têm, por exemplo, um lobular, usando o teu exemplo, claro que a ressonância, o grupo que fez ressonância pré-operatória seguramente teria uma vantagem. Então, as pessoas que se apoiam nos trials dizendo que nenhum trial mostrou vantagem, né, é porque realmente as variáveis são muito, muito amplas. Essa é a minha opinião, não sei se você concorda. Não, eu acho que sim. Cada vez mais a gente observa que a gente tem que olhar de maneira individualizada, né? Não é um tamanho serve para todo mundo, né? Você tem que olhar o seu caso específico. Então, as características da paciente, as características da mama da paciente, as características da lesão que aquela paciente possui, e aí você vê se, naquele caso, a ressonância magnética vai trazer algum benefício ou não. Não, eu ia te perguntar, Renato, sobre segmento de pacientes operadas, seja sem prótese, seja com prótese, o que se recomenda em termos de segmento? Bom, o segmento pós-operatório, mamografia, sempre, né? Aí a ressonância magnética se discute. Pacientes com mamas densas e jovens abaixo de 50 anos, recomenda-se também fazer o segmento pós-operatório com ressonância magnética, porque essa paciente se encaixa numa paciente com risco aumentado para ter um novo câncer de mama. Agora, uma paciente que apresentou um câncer numa idade mais avançada, apresenta uma mama adiposa, eventualmente essa aí pode fazer só o segmento com a mamografia, que numa paciente com mama adiposa tem uma sensibilidade elevadíssima, próxima a 100%. Então você acrescentar um exame adicional, né, acrescentar mais um exame nessa paciente não vai trazer tanto benefício. E a prótese muda alguma coisa nisso? A prótese, ela dificulta o exame mamográfico porque ela esconde tecido fibroglandular. Então você pode ter tumores escondidos pela prótese. Então, tendo a prótese, eu recomendaria também fazer a ressonância magnética porque eventualmente a prótese pode esconder. Mesmo o rastreamento com prótese fica prejudicado. Fica prejudicado. Alguma área sempre perde. Sempre perde. Perde cerca de 30% do tecido mamário, dependendo se é uma prótese volume da mama. Retropeitoral, volume da mama. Embora só a prótese numa paciente de risco populacional não se indica o rastreamento por ressonância magnética. De novo, uma boa mamografia tecnicamente bem feita é o suficiente. E a prótese retropeitoral ela é melhor do que a pré-peitoral, porque você consegue fazer manobras durante o exame que reduzem muito o efeito da prótese em atrapalhar o exame. Então, a retropeitoral é melhor. Agora, Renato, a gente está numa onda cada vez mais de inteligência artificial em várias áreas, né? E na radiologia, ela veio muito forte já há alguns anos. Tem vários papers do MIT fazendo em rastreamento o uso de inteligência artificial. Então, e cresceu uma coisa chamada radiômica também. Então, eu queria que você explicasse sucintamente o que é radiômica e o que é machine learning. Então, radiômica é o seguinte, a radiologia, ela é, na verdade, uma anatomia patológica macro feito por imagem, onde você consegue analisar a morfologia da lesão e, falando de ressonância magnética, com o uso do contraste, você até vê uma parte de vascularização tumoral e hoje até alguns exames funcionais, né?
E na radiologia, assim, a gente sempre procurou tentar correlacionar padrões de imagem com eventuais tipos tumorais, subtipos histológicos, moleculares, etc. A radiômica, quer dizer, com o desenvolvimento da inteligência artificial, computadores, análises de dados, processamentos, isso evoluiu assustadoramente nos últimos anos. A radiologia, e principalmente a radiologia digital, ela é uma fonte enorme de informações dentro da imagem, que estão ali dentro da imagem. E a radiômica, o que ela faz? Ela então começou a pegar essas informações que estão na imagem, que às vezes nem são perceptíveis pelo olho nu, e correlacionar isso com dados histológicos do tumor, subtipos moleculares. Então, hoje, está se desenvolvendo muito essa área, onde você correlaciona características da imagem, padrões daquela imagem, com subtipos de lesão mamária, de modo que você consegue avançar muito no seu relatório, na sua análise, diferente do início que a gente fala, não, isso é um câncer de mama ou não é um câncer de mama. Agora a gente consegue avançar em altamente suspeito e avançar em qual subtipo, se aquilo... A chance daquilo responder a uma quimioterapia neoadjuvante, por exemplo. Então, Renato, vocês usam isso na sua prática diária? Você tem um software que você aplica? Como funciona? A gente não está usando do ponto de vista clínico, mas a gente tem participado de estudos, testando soluções que alguns fabricantes nos trazem, a gente aplica na nossa casuística para fazer essa correlação. E ainda respondendo, machine learning, e o que é o machine learning? Hoje, as máquinas envolvidas na inteligência artificial, o machine learning é uma subdivisão da inteligência artificial, essas máquinas hoje, você alimentando elas com essas informações, elas vão aprendendo automaticamente. Então, hoje, não é mais o profissional que insere as informações que a máquina tem que aprender. Hoje, só o fato de você jogar dados para dentro do sistema, essas próprias máquinas vão analisando esses dados, correlacionando com anátomo patológico, com outros achados, e ela mesmo vai aprendendo a diferenciar as estruturas, um nódulo, uma lesão, um tecido normal. Então, isso é o machine learning. Agora, Renato, esse machine learning e a divulgação, principalmente, de que na radiologia a inteligência artificial está entrando de sola, gera talvez uma impressão de que a radiologia gerida ou feita por radiologistas pode ter os seus dias contados. E, de fato, existe progressivamente um interesse aparentemente menor em residências de radiologia. Como que você analisa isso? Porque a realidade é que não tem radiologista desempregado. Pelo contrário, está cheio de emprego para radiologista, apesar da inteligência artificial ter entrado. Essa propaganda para quem pensou em desistir, não desistiu. Não, de fato, a inteligência artificial ela chegou assim, com um boom muito grande, caiu na mídia leiga, e de fato vários trabalhos têm mostrado bons resultados. E a radiologia é um campo muito fértil para a inteligência artificial, porque todos os dados já estavam lá, nas imagens digitais. Só precisava decodificar. Só precisava de capacidade de processamento desses dados. Quando isso aconteceu, juntou a fome com a vontade de comer. A questão é que eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta auxiliar para o radiologista. Na minha opinião, o radiologista não vai ser substituído pela inteligência artificial. Hoje, os resultados que a gente observa, que têm sido publicados, bons resultados, a gente precisa ter cautela, porque todos os trabalhos estão sendo feitos em ambientes controlados, que não retratam a real atividade do dia a dia. E a gente tem, num passado recente, quando surgiram as primeiras versões, os famosos CADs, que eram programas mais simples, que auxiliavam o radiologista na detecção de câncer, principalmente mamografia, vieram também com uma empolgação inicial exuberante, e quando foram colocados na prática mesmo, no dia a dia, não deram certo e foram totalmente abandonados. Então, calma, a gente ainda está num momento onde, em ambientes controlados, as ferramentas, as soluções de inteligência artificial têm mostrado um bom desempenho, mas ainda falta essa transição
para o ambiente real. Além do que, hoje, por causa das questões de segurança de dados, de transmissão de dados, existem muitas restrições desse fluxo de dados. E essas soluções de inteligência artificial, machine learning, elas precisam de dados. E isso também deixa de ser acaba sendo uma barreira. É claro que sempre acha-se soluções, mas isso são barreiras. O fato é que a inteligência artificial tem trazido muitas coisas positivas para o radiologista. Está livrando o radiologista de muito trabalho braçal que a gente acabava tendo que fazer na nossa atividade diária, vamos dizer assim, pouco intelectual e mais braçal. E isso a inteligência artificial está solucionando bem, deixando para o radiologista o foco em casos de maior complexidade, aonde sim ele precisa não só da imagem, informação clínica, informações de exames anteriores, outras informações que é só através da relação médico-médico, médico-paciente que você vai conseguir, e isso impacta muito na qualidade do seu relatório. E agora, na verdade, a radiômica e o machine learning, eles trabalham juntos.